É impressionante como o Felipe Neto agora está em tudo quanto é canto. Felipe Neto agora virou um grande nome da política brasileira, do progressismo brasileiro. Depois da declaração que ele deu para o The New York Times a respeito do governo Bolsonaro, ele começou a chamar a atenção das pessoas que estão envolvidas com a política. Nomes como Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e também de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Luiz Roberto Barroso. E, claro, a visibilidade que ele tem na internet, a força que ele tem na internet também auxiliam isso, né? Essa coisa que ele está ganhando, essa notoriedade que ele vem ganhando cada vez mais. Mas o Felipe Neto, diferente do que ele é hoje, diferente do que ele prega hoje, cresceu na internet por meio justamente de discursos de ódio. Lembro que em 2009, quando os chamados vlogs, os canais do YouTube começaram a crescer, principalmente com o PC Siqueira, com seu canal Mas Poxa Vida, e o Felipe Neto surgiu nisso e ganhou notoriedade justamente por criticar diversas coisas que na época faziam muito sucesso. Se vocês procurarem no próprio YouTube, vocês verão lá entre os primeiros vídeos dele justamente discursos de ódio. Exatamente. Ou seja, o Felipe Neto ele cresceu na internet com aquilo que hoje ele é contra. Aí por isso que eu pergunto, o Felipe Neto é um gênio ou um hipócrita? Porque, na realidade, como eu disse, vocês vão ver vários vídeos dele na internet, no começo do seu canal, Não Faz Sentido, em que ele criticava bandas coloridas, como Restart Cine, em que ele, assim, criticava não, ele xingava, falava que era um lixo. Vocês vão ver vídeos dele falando das fãs do Crepúsculo, dizendo que são adolescentes ridículas, cheias de hormônios, etc e tal, ou seja, desmerecendo as fãs do Crepúsculo, assim como desmerecendo fãs do Restart, fãs do Cine, fãs do Lua Santana e, quando não, os próprios artistas, que na época surgiram, cresceram, e ele foi, logicamente, na carona desse sucesso, fazendo críticas a eles. E, consequentemente, ele cresceu com isso. Hoje, ele tem um conteúdo completamente questionável, né? Principalmente em relação a joguinhos como Minecraft, coisa e tal. Tudo bem, ele focou no tipo de público, principalmente crianças, e desenvolve conteúdos para eles, né? Para esse tipo de pessoas. E ele soube também separar muito bem o canal dele, porque ele não posta absolutamente nenhum conteúdo sobre política ou sobre suas ideologias no canal, e faz isso no Twitter. E por conta de ser um grande influenciador, né, ou seja, ter milhares e milhares de seguidores, ele, como eu disse, ganhou cada vez mais força. O seu discurso ganhou cada vez mais força e cada vez mais visibilidade entre a classe política. Só que eu apesar de louvar isso, achar que assim, o cara, quando ele tem uma grande visibilidade na internet, ele deve, além de criar conteúdos ridículos e completamente supérfluos, como a maioria dos influenciadores na internet fazem, o Felipe Neto ele prega ideias, ele tem um posicionamento e ele propaga isso da forma que ele acha melhor. E isso atinge várias pessoas, as ideias dele, o discurso dele atinge várias pessoas. O problema do Felipe Neto é que, apesar disso e apesar de eu achar muito bacana isso que ele faz, de propagar ideias além de só conteúdos supérfluos, o que ele não necessariamente faz aquilo que ele prega. Porque você vê, mesmo hoje, é muito normal você ver o Felipe Neto promovendo cancelamentos na internet de pessoas que não concordam ou compactuam com a ideologia que ele tem ou com aquilo que ele acha correto. Vou dar um exemplo para vocês, Nando Moura. Nando Moura, vocês podem ter várias opiniões sobre ele e etc e tal, só que o Felipe Neto promoveu uma série de fake news contra o Nando Moura,
Tanto que foi processado por ele e perdeu o processo em primeira instância. Isso vocês podem procurar na internet, no próprio canal do Nando Moura, inclusive, ou no Google, vocês vão encontrar esse tipo de informação. E então, assim, o Felipe Neto, apesar dele ter os posicionamentos dele e ser um grande influenciador da internet, talvez o maior do Brasil, ele é hipócrita, porque ele não faz aquilo que ele prega. Ele tem um discurso, mas muitas vezes ele age de forma contrária. Inclusive, ele cresceu por meio daquilo que hoje ele jura combater, que é o discurso de ódio. Isso é muito sério, meus amigos. Isso é muito sério. E hoje o Felipe Neto ele é visto como uma grande esperança do progressismo brasileiro, ou da esquerda brasileira, o grande representante da esquerda brasileira. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas é isso, né? Hoje as pessoas elas conseguem visibilidade na internet justamente por serem hipócritas. E o Felipe Neto nada mais é que um exemplo disso. O seu conteúdo no YouTube, que é completamente questionável a qualidade, e o seu posicionamento ideológico político, que também não vai muito de acordo com aquilo que ele pregou ao longo da sua carreira na internet, né? Como eu disse, procurem os vídeos dele do Não Faz Sentido, vocês vão ver diversas coisas ali, diversas frases, diversos discursos que não tem coerência com aquilo que ele prega hoje. Simplesmente isso. Eu gostava do Felipe Neto, vou admitir, mas eu revendo alguns vídeos dele dessa época do Não Faz Sentido, eu mesmo fiquei um tanto quanto assustado com alguns posicionamentos dele, que eram muito agressivos, muito agressivos. Então, meus amigos, você que apoia o Felipe Neto, acha ele incrível, acha que ele é a salvação do progressismo brasileiro, cuidado, muito cuidado, porque às vezes as pessoas apenas utilizam de um discurso bonitinho para poderem ganhar mais visibilidade do que elas têm, quando na realidade não é aquilo que elas realmente acreditam.